Mas a gente ouviu o Rui Costa e ouvimos a Leila. Quem mais você quer? E se o Palmeiras quiser participar ao vivo do Fala Fonte, está mais que convidado. Já deixamos o convite em aberto. Mas como o Bruno Vicari já falou aqui, pós o evento da Libertadores ontem, do sorteio, o André Hernan entrevistou a Leila Pereira. Não, e a gente deixou o convite foi aceito, tanto que a Leila sentou lá e conversou com o Hernan sobre todos esses assuntos, inclusive sobre Nino, sobre Fabinho. Quer falar de Fabinho? Podemos, né? Podemos. Vamos falar então do Fabinho. Aliás, a Leila, ontem lá pro Hernan, tudo que vocês falaram aqui do Nino e do Fabinho, a Leila só confirmou. Exatamente. Me surpreendeu a resposta sobre o Nino, ela confirmando em on que tem o interesse, e o Fabinho, pelo que ela falou... Não, e do Nino não só ela confirmou, o que o Bruno Andrade trouxe aqui, que o Bruno Andrade contou. Falou o seguinte, que tentou o Nino, só que por conta da janela acabou não dando certo, mas espera a janela abrir novamente no meio do ano para retomar a conversa, não foi isso? Exatamente. E o Fabinho, vamos ouvir a Leila daqui a pouquinho, mas a Leila disse que é um jogador que não está no plano desse momento. Coloca a Leila aí, Daqui a pouco a gente coloca? Coloca isso. Então tá bom. Porque em relação, primeiro, ao Nino, é mais um gabarito seu, né, Bruno Andrade? Nosso, até porque o André Hernan também trouxe muita coisa, o Felipe trouxe muita coisa, tenho quase certeza que o Bocato mergulhou nessa apuração também, enfim, a equipe da ESPN do começo ao fim acompanhando a situação do Nino e não só, né, a situação do Arias, a situação do Marlon Freitas, aqueles que vieram, aqueles que podem vir ainda. Então, para trazer um apanhado aqui de informações recentes sobre o Nino e ir além em relação àquilo que disse a Leila, o Zenit, e aqui reforço a ideia, tem uma espécie de acordo verbal com o Nino para o meio do ano, especialmente se o Zenit for campeão da Rússia. Se for campeão da Liga Russa, o Zenit facilita a saída do Nino, porque ele tem esse interesse, essa vontade, até por questões pessoais, envolvendo o filho dele mais cedo, mais novo. Agora não me recordo se é filha ou se é filho, mas acho que é filho. Por questões particulares também, profissionais e particulares. Então o Zenit tem um acordo verbal ou entendimento verbal com o Nino de facilitar a saída dele no meio do ano. O que para o Zenit também é importante. O Zenit quer abrir vaga de estrangeiros e contratar mais sul-americanos jovens, especialmente jovens, e podem até ser, claro, do futebol brasileiro. Então, por conta disso, eles meio que alinharam um valor. Entre 10 e 12 milhões de euros é o preço ideal para o Palmeiras ou para outro clube no Brasil contratar o Nino no meio do ano. Mas é isso, ele continua como prioridade máxima para reforçar a defesa. Até porque a gente teve acesso a alguns nomes, alguns já públicos, outros guardados ali a 7 chaves praticamente pelo Palmeiras. A gente teve acesso a um ou outro nome sobre reforços para a defesa, numa lista, né? Porque o Palmeiras foi muito claro, foi assim com o Arias, que era a prioridade, foi assim com o Marlon Freitas, que era a prioridade para aquela posição, e o Nino a prioridade. Só que o Palmeiras e bem tinha, e tem no caso, outros nomes ali nessa lista de preferências. O Nino é o primeiro. E o Palmeiras, como sentiu que vai ter abertura no meio do ano, preferiu guardar o dinheiro, guardar os esforços para trazer o Nino no meio do ano do que trazer outro zagueiro agora. Tentou alguns nomes de peso, não deu muito certo, mas o Nino continua como um alvo prioritário. E digo mais, até acredito, e aqui é só uma pequena interpretação, opinião, acredito que dê negócio no meio do ano. Então a gente vai ouvir a Leila, mas antes, pessoal, vamos bater a meta aqui de 2.000? Eu faço uma promessa para você, se você deixar o like. Se você deixar o like nessa live, o seu time vai contratar um craque no meio do ano. Isso aí. E se você não deixar o like, seu time vai falir, vai acabar. Vai acabar. Você não vai ter mais pra quem torcer. Vai ter gente que vai ficar feliz se o time ia falir, viu? É verdade, vai ajudar muita gente. O meu time ali tá quase... Vamos ouvir a Leila? Depois Bora. eu vou ler, tem boas mensagens aqui, hein? Boas mensagens no chat. Mas antes vamos ouvir a Leila. Perfeito. Palmeiras, mas o noticiário ele muito fica na questão de reforços ainda. Por exemplo, eu vi uma notícia de que você teria assumido uma, entre aspas, negociação com o Fabinho, convocado para a seleção brasileira. Não é verdade. Tem interesse? Não é verdade. Gente, você sabe, André, que eu vejo notícias que saem na imprensa que eu fico assim abismada. Eu não sei de onde que tiraram isso. É mentira, tá? O Palmeiras não está negociando com o Fabinho, não está. Quem falou isso não é verdade. Mas com relação a reforços, o Palmeiras sempre está atento ao mercado, sempre, para reforçar ainda mais o nosso elenco. Então, Cacete, ela é muito... Ela é um patamar diferente, né? Não, é mentira.
Ela mandou ali na lata. Exato. O melhor elogio que a gente pode receber é esse, ó. O Rodrigo mandou. A ESPN virou assessoria do São Paulo. Aí logo embaixo tem outra mensagem aqui, ó. Um bando de palmeirense. Eu tô falando sério, eu adoro quando chega a mensagem assim, logo em seguida. Foi o Rodrigo que mandou e foi o Scala Rock Gamers, porque mostra que a gente tá sendo completamente isento. Quando um tá falando uma coisa e o outro tá falando outra completamente diferente, conversem entre vocês, decidam entre vocês aí. O que nós somos. O que nós somos, isso, tá? Ó, Rodrigo conversa com o Scala e o Scala conversa com o Rodrigo. Lindos, vocês são lindos. Isso, e Quem, vocês... o Rodrigo ou o Rock Vocês se Game? entendam. Não, eu sou bonito mesmo. Vocês todos. Todo Obrigado, mundo. elogio de graça, assim, né? Antes da gente falar do Marlon, Sim. do Marlon Freitas, ainda da... E tem o Marlon também, né? E o Marlon também do Grêmio. Sobre o Fabinho, você quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Porque ela falou, ó, mentira, hein? Não tem nada dessa história. Foi o que o Bruno Andrade contou ontem pra gente aqui, até lendo o chat, uma pergunta do chat, Bruno. Ontem, aliás, o nosso chat frequentemente pergunta do Fabinho, né? Fabinho, Paulinho, enfim, Marcos Antônio, ou seja, enfim, mas sou grato ao chat, né? Porque muitas vezes o chat pauta o nosso programa, a nossa live. É só reforçar o que eu falei ontem. Ontem eu deixei bem claro, né, que do lado do Palmeiras eu não tinha nada. Eu nem tinha nem que sim, nem que não. Eu simplesmente não tinha informação ou uma apuração do lado do Palmeiras. Eu tenho, continuo a ter, e vou reforçar aqui, a apuração do lado do Al Ittihad, que tem contrato com o Fabinho até o meio do ano. A nova diretoria, ou no caso os novos donos, né, porque a diretoria por enquanto continua a mesma. O Al Ittihad está sendo comprado por um fundo de investimentos que não é mais o fundo de investimento soberano da Arábia Saudita, está vendendo o Al Ittihad. E nessa mudança, nessa progressão aí de troca de donos, os novos donos, os novos detentores, querem a permanência do Fabinho, com um novo contrato, com um salário reduzido, evidentemente, até porque é pesado, 24 milhões de euros por temporada. Nossa. A cotação agora eu não vou conseguir fazer, mas me recordo que era cerca de 12 milhões de reais por mês. Sim, número gritante para o futebol brasileiro. Então a ideia deste Al Ittihad novo é oferecer ou chamar em breve o Fabinho para conversar, para propor uma renovação contratual com um ordenado menor, com um salário menor. E eu sempre disse aqui, não custa reforçar também, que o Fabinho sempre teve na cabeça dele ou permanecer na Arábia Saudita ou voltar para o futebol europeu. Não passa tanto pela cabeça do Fabinho hoje voltar ao Brasil, fosse pro Palmeiras, pro Cruzeiro, pro Fluminense, que também já se falou no passado. Então eu tenho o lado do Al Ittihad, por enquanto é esse. Agora temos o lado do Palmeiras, muito bem definido, que o Fabinho não está nos planos pro decorrer da temporada, ou no caso, a partir do próximo semestre. E até, Bruno, conversando com uma fonte do Palmeiras ontem mesmo, antes da Leila dar essa entrevista pro André Hernan, me falaram assim, que o Palmeiras gosta muito do Fabinho, é um jogador, lógico, seleção brasileira, claro, um volante de prateleira acima no futebol mundial. Teve essa conversa no ano passado, ali novembro, dezembro, que até a gente apurou aqui na ESPN, mas o jogador, pelo que o Palmeiras soube, tem planos de seguir no exterior também. Então, tem essa questão, ele quer continuar no exterior, o Palmeiras teve o interesse e tudo mais, mas é uma situação que no momento está morta. Agora ver se vai ter evolução, Bruno Vicari. Exato, né? Então a Leila falou ali bem de clara, maneira bem clara para o André Hernan. Vinícius mandou aqui, ó, parabéns, vocês são muito legais e para quem gosta de futebol e não é clubista, é o melhor programa. Tá vendo? Ninguém é clubista aqui, né? Não, é o que ele tá falando. Não, ele tá falando que pra quem não é clubista e quer só ficar bem informado, tá. É o melhor programa. Entendi. O Cassiano mandou aqui, ó, tia Leila é a mulher mais linda do Brasil e vocês são a melhor live. E obrigado. Nossa, que elogio bonito, né? Não é? Gostei. Vocês não param de puxar o saco do ABC de Natal. Eu puxo mesmo, viu, Tito? Eu puxo mesmo. E se não gostou, azar é seu. O ABC é o maior campeão do mundo, sabia? Do mundo? O mais querido. É o maior campeão do mundo. Caramba, pode ver aí. não. É quem mais tem títulos no mundo. E o que mais que eu ia falar? Estão perguntando do Marlon. Vocês podem falar do Marlon? Quem que mandou aqui? Foi o Fabrício Luiz Gonçalves que mandou. Fala da treta do Marlon Freitas. Vamos falar da treta do Marlon Freitas? Vamos lá conversar sobre isso, porque repercutiu muito durante a semana, né? Trazer alguns bastidores aqui. Marlon Freitas, que foi cobrado ali por alguns ex-companheiros de Botafogo. Eu conversei com algumas pessoas próximas do Marlon Freitas e eu vou trazer alguns bastidores aqui. Tanto o Marlon Freitas como essas pessoas do staff, do entorno do Marlon, acreditam que foi uma sacanagem o que foi feito com o Marlon Freitas ali no Allianz Parque.
a maneira como os jogadores do Botafogo trataram ele. Por conta da trajetória que ele teve no Botafogo, trajetória de títulos, uma trajetória de glória, onde ele foi capitão, tinha o bandeirão ali no estádio, no Newton Santos. Então eles acreditam que foi uma sacanagem o que foi feito com ele, a maneira como ele foi exposto. E claro, teve o erro pessoal do Marlon Freitas, que também alegaram ali, conversando com pessoas próximas, que a entrevista com a Mari Capra, nossa repórter aqui da ESPN Brasil, ao perguntado sobre qual foi o título mais importante da carreira dele, ele fala que foi o Paulistão. E aí, houve um erro ali que eles admitiram que sim, ele errou ao falar isso, até por conta da Libertadores ter sido um título de grande importância na carreira do Marlon Freitas, mas se trata de um ócio do ofício. Ele é um cara que teve história no clube, no Botafogo, no caso, trocou pelo Palmeiras e vai ter ressentimento. Esse ex-companheiros vão cobrar ele e tudo mais, a torcida. Então existe esse sentimento de uma sacanagem, uma certa ingratidão de parte da torcida com o Marlon Freitas, por conta da trajetória que ele teve no Botafogo. Mas agora é vida que segue, ele veste a camisa do Verdão e bola pra frente, segundo o que me falaram, Bruno Vicari. Ainda ficou essa... Bom, aliás, repercutiu e aí muito, e é legal que o pessoal tá repercutindo e repercutindo também a entrevista que ele deu aqui pra gente. Na verdade, não é nenhuma entrevista, né? Foi a brincadeira ali. A dinâmica de rede social. Com a Mari, a dinâmica ali da rede social. E aí as pessoas questionando, mas poxa, o Marlon tem a tatuagem aqui da Copa do Brasil. E a gente falou sobre isso ontem aqui, né? Exato. Da Libertadores e do Brasileiro. Libertadores e Brasileiro, né, Galindo? E a Copa do Brasil é esse ano? Mas o Marlon vai tatuar esse ano? Qualquer dia eu vou chamar o Galindo aqui, eu quero ver se ele tem coragem de falar essas coisas que ele fala aqui, ó. Nunca ele vai ter coragem. Ele falou assim, tem coragem, mas não tem outro emprego. O André Galindo ou o Galindo Lopes? Não, Galindo Lopes, é o Galindo Lopes, o Bruno Andrade. É a nova persona do Galindo, o Galindo Lopes. Hernan, e ainda da repercussão da questão da arbitragem para o jogo de amanhã, né? O jogo é amanhã à noite, lá no Morumbi. Isso. Então o Rui Costa ontem conversou com a gente, depois o Palmeiras se manifestou através do Anderson Barros e a presidente Leila Pereira também conversou com o Hernan ali durante... Foi depois do sorteio, né, Hernan, que ela conversou ali com você? Bateria do fone? Bateria do nosso fone vai acabar, então a gente está ouvindo aqui. Mas é coisa que a gente resolve no ar. Pois é. Fiquem tranquilos. Tá. Bruno, eu vou falar o seguinte. O Fala Fonte ontem botou um fogo aí, mas eu não gosto de me vangloriar disso. Faltou mas o na dia, verdade... né, André? Faltou o dia. Assim, a entrevista do Rui Costa, ela acabou que teve um desdobramento muito grande. O Rui Costa fala sobre a questão da arbitragem muito com o olhar de quem se sentiu prejudicado. E é um direito do São Paulo, é um direito do São Paulino. Eu entendo que o São Paulo, assim, a defesa que o São Paulo faz em relação à fala do Rui Costa, que eu ouvi isso muito ontem, pós-declaração do Anderson Barros, pós-declaração da Leila, é que, assim, em nenhum momento o São Paulo acusa o Palmeiras de alguma coisa. O São Paulo tem a preocupação com uma boa arbitragem. Vamos lá, de novo aqui. Não estou dando opinião, estou trazendo uma informação de bastidor do São Paulo. O São Paulo alega que não citou o Palmeiras, não citou a Leila, não citou o Anderson Barros, citou apenas uma preocupação pelos últimos episódios de arbitragem envolvendo Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. No Morumbi no ano passado pelo Brasileirão, no Campeonato Paulista agora na eliminação pro Palmeiras lá em Barueri. Então, assim, a fala do Rui Costa foi nesse sentido. Quando o Palmeiras responde citando o Rui Costa, citando ali até uma coisa que não ficou legal, que é irresponsável, que é desleal com a arbitragem e tal, o São Paulo falou, bom, eles quiseram responder, mas em nenhum momento o São Paulo cita o Palmeiras como vilão da história, ponto. Então, parou aí as declarações do Anderson Barros. Aliás, o bastidor é interessante porque Leila Pereira ficou incomodada e quis, de alguma maneira, que o Palmeiras se manifestasse. O Anderson Barros chama o departamento de comunicação do Palmeiras e grava esse vídeo, e esse vídeo é publicado. A Leila passa na zona mista, passa pelo nosso QG na ESPN e fala também, se posiciona muito forte, numa de
equilibrar equilibrar a questão toda, de não deixar a arbitragem pressionada e de deixar muito claro a insatisfação do Palmeiras em relação a isso. Então, assim, é uma guerra de narrativas, é uma guerra de bastidor em que o Palmeiras e nem o São Paulo querem que isso vá para a arbitragem. Mas existem mágoas dos dois lados em relação a isso, sim. Vamos ver como é que vai ser quando a bola rolar. Aliás, André, do lado do Palmeiras, o que a gente sempre escuta pré-clássico é assim: o clássico contra o São Paulo nunca tem só 90 minutos. Essa é a principal insatisfação. Parece que nunca acaba o jogo, acaba o clássico. Acaba o jogo, vem uma reclamação de arbitragem, vem uma reclamação de gramado, vem uma acusação de que o gramado causa lesão, acusação de que a arbitragem prejudicou. Isso que incomoda muito. A Leila com a gente voltou para 2022, naquele jogo da Copa do Brasil. Pois é, que aliás A linha que sumiu. E antes, na decisão do Paulista, teve o pênalti do Marcos Rocha, que ele faz assim com o braço. O jogo da volta no Allianz tem o pisão do Danilo no Caleri, que o Klaus vai revisar o gol no VAR e valida. Ou seja, a gente tá falando de 4 anos de polêmicas. 4 anos de polêmicas e assim... Não tinha de Copa. Pois é, não tinha Rui Costa, não tinha Macis, mas as coisas continuam iguais. Ô, Bocato, e acho legal isso que o Hernan falou, e a gente também, não é, Bruno e Felipe? Porque é o seguinte, a gente não... Primeiro, a gente ontem fez a entrevista com o Rui Costa, a gente não tá aqui para provocar nenhum dos lados. Exato. E nem... A gente nem opinião demos aqui sobre os lances. Né? No programa de ontem a gente nem entrou nesse debate. Sim. Até porque, como a gente fala aqui, não é um programa de debate, é um programa de informação. Sim. A gente fez a entrevista com o Rui Costa, onde vários pontos foram destacados, perguntados. O Hernan perguntou da questão da arbitragem, depois eu ainda fiz uma outra pergunta em relação à postura dos dirigentes e foi respondido. E depois, não é, Bocato, a gente sempre deixa o espaço aberto também, claro, para o pessoal do Palmeiras conversar com a gente, e a resposta do pessoal do Palmeiras foi que eles conversariam à noite. Sim. E como de fato aconteceu, quando a Leila conversou ali na zona mista e depois com exclusividade ali com a nossa equipe. Então é uma questão ali entre os clubes, né, do Palmeiras e do São Paulo, os dois não sei se desentendendo ou marcando posição em relação ao que aconteceu no passado e não sei se com temor do que possa acontecer nos próximos anos. Eu acho que você falou uma palavra certa, marcando posição. Até porque depois que o Rui Costa deu uma entrevista aqui no Fala Fonte, o Anderson Barros, nas redes oficiais do Palmeiras, se manifestou, rebatendo as declarações. Eu acho que é mais questão de marcar posição e também defender o seu lado, né? Porque quando você fala que o seu rival foi beneficiado com certos lances, o Palmeiras não vai ouvir quieto essa declaração. Ainda mais o time que ganhou, foi campeão e tudo mais. Então acho que é a maneira de rebater. Isso, né? Como o Hernan falou, São Paulo entende que não citou a Leila e não citou o Barros. Mas quando o São Paulo fala que perdemos os últimos clássicos por conta de erros da arbitragem, aí o Palmeiras se sente atingido. É que sim, engloba todo mundo, né? E aí é por isso que imagino que seja por isso que depois também o Anderson vai responder. E aí também precisa responder, não é, Bruno? Porque foi aquilo que a gente perguntou pro Rui Costa. Se o dirigente não responde, aí o torcedor do próprio time não se sente representado também, Bruno? Totalmente. É o toma lá da cá, desde que exista respeito na troca de argumentações, na troca de informações. Enfim, desculpa não estar 100% ligado aí, é que eu estava acompanhando a convocação de Portugal sem Cristiano Ronaldo. Eu ouvi a conversa, ouvi a pergunta, ouvi ali o contexto, mas estava aqui um olho no peixe, outro no gato, porque Cristiano Ronaldo não foi convocado, está lesionado, não surpreende. Estava aqui apurando outras coisas sobre Cristiano Ronaldo. Perdão, amigos. Cristiano Ronaldo não vai pra Copa? Não, brincadeira. Não foi convocado agora. Tô brincando. Então, a Ivete... Copa vai, a Ivete, eu não sei se é Ivete ou Livete. Ivete Sangalo. Pode ser. Ela tá aí? A Veveta? Putz, a Ivete que tá no comando. A Ivete mandou... A Ivete Sangalo mandou assim aqui pra gente, ó. Vocês só ouvindo um lado, isso é jornal... Mas assim, a gente ouviu o Rui Costa e ouvimos a Leila. Quem mais, senhora Ivete, a senhora quer que a gente ouça? Qual é o lado que a senhora quer que a gente ouça? A gente vai ouvir. Mas a gente ouviu o Rui Costa e ouvimos a Leila. Quem mais você quer? E se o Palmeiras quiser participar ao vivo do Fala Fonte, está mais que convidado. Já deixamos o convite em aberto. Mas como o Bruno Vicari já falou aqui, pós o evento da Libertadores ontem, do sorteio,
o André Hernan entrevistou a Leila Pereira. Não, e a gente deixou o convite foi aceito, tanto que a Leila sentou lá e conversou com o Hernan sobre todos esses assuntos, inclusive sobre Nino, sobre Fabinho. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícia pra você nesse canal aqui do Verdão. Então peço humildemente vocês entrar aqui dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para ficar por dentro do YouTube que tá sendo falado, especulado e informado. Não é o Clube do Brasil, claro, a gente fala do Verdão. Então peço humildemente pra você sentar o dedo no like de bondade, de verdade mesmo, porque é muito bom quando você senta de vontade, que é saboroso. Então um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.